Hoje eu estarei falando sobre a parábola da figueira estéril, de forma breve, sucinta, como a gente costuma fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler dos versos 6 ao 9. Você achou? Permaneçam sentados mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 6 ao 9. É o texto que fala sobre a parábola da figueira estéril. O que é que isso tem a ver com a gente? O que é que a gente pode aprender? O que é que Deus pode colocar no seu coração nessa noite para você levar para casa e ter a certeza de que você aprendeu algo de novo hoje da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Preste bem atenção, é uma parábola simples e curta, mas não deixa de ser profunda como tudo que Jesus faz. Palavras simples de Jesus são palavras profundíssimas para a minha alma e para a sua alma. Não é verdade? Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Acompanhe, irmãos, e crie a imagem na sua mente, no seu coração. Preste bem atenção. A Bíblia diz: certo homem tinha uma figueira. Uma figueira é o quê? Qual é o fruto da figueira? Figos. E essa figueira estava plantada na vinha. Olha que coisa interessante. E a vinha é o quê? Qual é o fruto da vinha? Uva. Está com medo dos irmãos dizerem vinho. A fruta é a uva. Entendeu? O vinho é outra coisa que vem da uva. E vindo procurar o fruto nela, ou seja, aquele homem, em determinado momento, foi procurar o fruto que estava querendo achar ali naquela figueira, naquele pé de figos, que estava plantado aonde? Dentro da vinha. Então imagine uma plantação enorme de uvas e no meio da plantação apenas aquele pezinho de figos. Por que isso acontecia? Porque naquela época e hoje também, as terras férteis de Israel são muito difíceis. Então eles tentam aproveitar o terreno da melhor forma possível. E era comum se plantar algumas culturas parecidas em determinado local para se aproveitar o terreno. Eu sou técnico agrícola, fui técnico agrícola, a gente fazia isso, chamava isso de multicultura. Em determinados terrenos se planta mais de uma coisa para ter mais produtividade. Por exemplo, alguns terrenos se planta batata doce e no mesmo terreno se planta milho. O que se recomendava era não plantar coisas parecidas, mas plantar algo que era um tubérculo junto com gramíneo, entendeu? Com algo que produz grãos. E assim se fazia para aproveitar o terreno. Só a nível de curiosidade. Então diz assim: o homem que ele foi na vinha procurar figo. Chegando lá, foi que ele achou? Nada. Pelo que disse ao viticultor, ao seu trabalhador, aquele camarada que cuidava ali daquela vinha, ele disse o seguinte: olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, ou seja, eu venho porque eu estou esperando receber dela alguma coisa. É interessante notar que ele disse que a figueira estava pronta, estava já folhada, porque a figueira geralmente ela demorava 3 anos para produzir fruto. E ele diz aqui uma coisa interessante, irmãos. Ele diz: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Não quer dizer aqui que aquela figueira tinha 3 anos, mas possivelmente aquela figueira chegou ao 3º ano, no tempo de dar fruto, tinha folha, mas não tinha fruto nenhum. Em outras palavras, só tinha aparência. Cristo traz outra parábola também nesse sentido, mas essa aqui é específica, quando diz assim: aquele homem chegou lá, de longe ele viu a figueira cheia de folhas, e o que é que ele pensou? Se há folhas, há fruto. Porque na figueira, para quem não sabe, primeiro vinha o fruto, para depois vinha a folhagem, as folhas. Então, quando se olhava de longe uma figueira e você via ela cheia de folhas, era sinal de quê? Que tinha que ter
fruto. Lembra daquela figueira que Jesus falou sobre ela e ela murchou? Porque Jesus naquela parábola, e nessa aqui também, ou naquela passagem, não era parábola, mas naquela passagem, nessa aqui também, ele está falando sobre fruto. E não adianta ter só a folhagem, o importante é que tenha que ter fruto. Olha que lição para mim e para vocês nessa noite. Amém? Amém, amados? Então acompanhe comigo. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra. Olha a pergunta, irmãos, que o Senhor faz, o dono daquele terreno faz. Olha a pergunta. A pergunta é extremamente espiritual e extremamente importante. Qual é a pergunta? Pode cortar. Por que podia cortar? A pergunta que ele faz é: para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha, é pesado ou não é? É pesado. Ele está dizendo, se essa planta que está aí, faz 3 anos, só está ocupando lugar, pode cortar. Porque eu não quero uma planta que não está produzindo frutos. Aí eu digo, misericórdia. Verso 8. Ele, porém, o agricultor, o trabalhador, o viticultor, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Eu vou cuidar dela, eu vou colocar estrume aqui. Quem sabe está precisando de uma vitamina, quem sabe está precisando aí, de uma força, de um renovo. Quem sabe ela vai produzir fruto ainda. Então deixa aí por 1 ano. Deixa só 1 ano. 1 ano a gente sabe. Aí, verso 9 diz assim: se vier a dar fruto, amém. Se vier a dar fruto, bem-estar, glória a Deus. Se não der fruto, o que acontece? O que acontece, irmãos? Corta lá. Aí você pergunta, alguns já devem estar entendendo o que Jesus quer nos ensinar aqui nessa parábola. É tremendo. É tremendo e é também aterrorizante. É aterrorizante quando a gente entende também o contexto dessa palavra. Preste bem atenção, irmãos, o que é que eu vou dizer agora. Quando Jesus conta essa parábola da figueira, ele está dentro de um contexto geral. Aí você pergunta, qual é o contexto, pastor? Aí eu quero lhe convidar agora para ler comigo versos 1 ao 5 dessa mesma passagem. Acompanhe comigo, por favor. Versos 1 ao 5 dessa passagem. Todo mundo entendeu a questão da parábola da figueira. Agora vamos entender o que? O contexto. Por que Jesus disse isso? Você vai entender agora. Verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, o que é que diz na sua Bíblia, irmãos? Todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Qual é a resposta? Verso 5. Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando você lê esse texto, aí você começa o versículo 6 da parábola, a parábola começa com a palavra então. Ora, se Jesus traz a palavra então, quer dizer o quê? Que ele está aqui concluindo algo que ele começou anteriormente. E que contexto é esse? É o contexto, irmãos, que muita gente, eu não vou falar muito sobre esses versos do 1 ao 5,
que, se eu não me engano, o presbítero Júnior já pregou aqui sobre esse texto, não me falha a memória, eu vou dar apenas um contexto geral. O que Jesus está dizendo é o seguinte: alguns comentaristas dizem que essa parábola está relacionada ao povo de Israel, porque figueira, geralmente, no Novo Testamento, está relacionado com Israel. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês, povo de Israel, vocês acham que são menos pecadores do que os outros povos? Não são. Vocês acham que Sodoma e Gomorra eram pecadoras e por isso pereceram, por isso que Deus mandou descer fogo do céu e consumiu a todos? Vocês acham que essa geração é mais pecadora do que esta aqui? Você acha, por exemplo, irmãos, prestem atenção aqui, trazendo o contexto para nós, vocês acham que o Rio de Janeiro é mais pecador, ou tem mais gente pecadora do que aqui em Guarabira? Vocês acham, por exemplo, né, que uma determinada região lá do Recife, um bairro lá cheio de pecador, tem mais pecadores do que bairro aqui de Guarabira? Qual seria a resposta de Jesus? Não. Porque muitas vezes, irmãos, nós entramos nesse pensamento de validar, podemos dizer assim, a morte de alguém e fazer julgamentos precipitados em cima de algo que a gente acha trágico. Aqui, Jesus trata sobre esses dois acontecimentos. O primeiro, as pessoas vinham a Jesus para falar dos galileus, porque Pilatos havia misturado o sangue do sacrifício com a morte aqui desses galileus. Pilatos era um ser terrível. Talvez Jesus quisesse também até evitar discussões, né, no âmbito da política, e dizer o seguinte: olha, há questões mais sérias que você precisa pensar. Aí Jesus traz outra explicação, ou outro exemplo. Aí ele diz assim: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Não eram. Vocês acham que 18 pessoas, os quais que foram subir na torre de Siloé, era uma torre enorme, né, que eles foram subir para ter uma visão panorâmica geral e tal, não se sabe o que eles foram fazer ali, né? Só esse contexto aqui nessa passagem. Então prestem atenção, Jesus está dizendo: aquelas pessoas que sofreram essa calamidade, vocês acham que eles são mais pecadores do que os demais? Prestem atenção, irmãos, que muitas vezes a gente entra nesse jogo de pensamento. Vou trazer alguns exemplos, por exemplo, para a gente pensar. Quando de repente alguém, né, que está talvez, né, afastado do evangelho, né, e de repente ele vai passando, e de repente um carro passa por cima dele, e ele é atropelado e morre. Ou alguém que é assassinado friamente. Alguém que está na sua casa, uma pessoa entra e é assassinado. E muitas vezes os crentes, nós em geral, temos o pensamento de que se alguma coisa mal aconteceu com uma pessoa, o que é que a gente pensa? Rapaz, o homem pecador. Camarada era tão pecador que sofreu. Às vezes alguém que passa anos e anos com câncer, por exemplo, o câncer vai comendo ele todo, rapaz, deve ter muito pecado. Isso é um pensamento que muitas vezes entra no nosso coração. Mas Jesus aqui, irmãos, ele coloca tudo no mesmo julgamento, tudo no mesmo bojo. Ele diz: tira esse pensamento errado que as pessoas tinham. Preste atenção, eu posso dormir de noite, não acordar de manhã, morrer durante o sono, quer dizer que eu sou menos pecador do que aquele que morreu por acidente? Estão percebendo o que Jesus está dizendo? Não julgue os outros por algo que aconteceu na vida dele, porque se a gente for ter esse prisma, a gente poderia dizer, irmãos, que todos os apóstolos, menos João, eram todos miseráveis pecadores, porque eles tiveram mortes terríveis, horríveis. Portanto, não importa se alguém morre de um jeito ou morre de outro, o que Jesus está dizendo aqui é que o jeito de morrer não quer dizer nada. Tem pecador que morre dormindo, tem pecador que morre sedado, mas vai passar a eternidade no inferno. Dito isto, todo mundo entendeu até aqui? Amém? Dito isto, tudo que Jesus está falando aqui tem outro contexto. De novo, pastor? Sim, de novo. Porque no versículo 1 do capítulo 13, preste bem atenção de novo, por isso que é importante a gente prestar atenção nos detalhes. Qual é as duas primeiras palavras? Ou as três?
Como é que diz na sua Bíblia? Na minha diz assim: naquela mesma ocasião, Adilano, que é professora de português, já entendeu o mistério. Naquela mesma ocasião, quando Jesus diz assim, naquela mesma ocasião, está dizendo o quê? Ele está continuando ao que ele diz antes também. Então preste bem atenção, a parábola da figueira está totalmente ligado com essa passagem aqui, que está totalmente ligado com o capítulo 12. Olha que coisa fantástica. E o que é que Jesus fala do capítulo? Não vou ler o capítulo 12 todo, não se preocupem, né, que o tempo vai indo embora. O que é que quer dizer o capítulo 12? Jesus aqui, irmãos, no capítulo 12 está falando sobre os últimos tempos. Jesus fala sobre a parábola do servo vigilante. Jesus fala sobre a questão do fogo que traz dissensão à terra. E Jesus, no versículo 54 ao 59, fala sobre os sinais dos tempos. Tudo isso aqui está interligado. Deu para entender? Então, só para a gente concluir essa introdução. Só para a gente concluir essa introdução. O que é que de fato Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: os sinais dos tempos estão aí. Se você prestar atenção no que diz o verso 54 até o verso 59, ele vai falar sobre isso. Que aquelas pessoas sabiam interpretar os aspectos da terra, quando ia chover, quando não ia chover, mas não estavam entendendo os sinais dos tempos e não estavam sabendo discernir a época que estava sendo aqui dita. Aí eu digo o seguinte: hoje em dia continua a mesma coisa. As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. E Jesus está dizendo o quê, pastor? Finalmente, muito simples, irmãos, prestem bem atenção. Jesus está dizendo aqui, para o povo de Israel e para nós hoje também, que os tempos estão determinados, que os sinais estão aí, que não importa se a pessoa vai morrer hoje, amanhã ou depois, não importa se é dormindo, não importa se é caindo de um prédio, não importa se é atropelado, não importa se é de um câncer. O importante é que cada um deve produzir frutos de arrependimento. Amém? É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus será estabelecido, Jesus voltará, os sinais são patentes, são visíveis a todos nós estamos vendo. Só não vê quem não conhece a palavra, só não entende quem não conhece a palavra. Os sinais estão aí, mas a pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa noite é a seguinte: você é útil ou você é inútil no reino de Deus? Vou repetir. Você é útil ou você é inútil no reino de Deus? Preste bem atenção nessa pergunta que ela é interessante. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque preste bem atenção, irmãos. Num verso número 7, quando ele fala sobre a parábola, ele termina dizendo assim: pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando, e ele usa a palavra o quê? Inutilmente a terra. E essa é uma pergunta, irmãos, que eu trago para mim. E você também nessa noite, eu aconselho que traga também para você. No reino de Deus, eu estou sendo útil ou eu estou sendo inútil? Porque a inutilidade, quem vai julgar não é o pastor, nem é o presbítero, não são os diáconos. Quem vai julgar a inutilidade, quem é? É Deus. Agora entenda uma coisa. Quando eu falo e faço essa pergunta, você é útil, você é inútil, não confunda utilidade, preste bem atenção, não confunda utilidade com cargo. Diga amém. Por quê? Porque cargo não quer dizer nada. Tem muita gente dentro da igreja que é útil no reino de Deus, mas não exerce nenhum cargo. E tem gente que tem cargo dentro da igreja que é totalmente inútil no reino de Deus. Ou não é verdade? Para servir a Deus não precisa de cargo. Mas pastor, para servir a Deus é servir na igreja? Também, mas não necessariamente. Servir a Deus, irmãos, vai muito além de um cargo que eu tenho na igreja, de um título que eu tenho na igreja. Vai muito mais além do que eu faço ou deixo de fazer na igreja. Servir no reino de Deus é muito mais abrangente do que isso. Tem pessoas, por exemplo, que estão enfermas dentro de casa, que a gente leva a ceia, que não pode vir para o culto, muitas vezes doente.
numa situação difícil, numa situação angustiante, mas elas, nas suas limitações, elas oram pela igreja, oram pelo pastor, oram pelo presbítero, oram pelos oficiais, oram pelos departamentos. A minha pergunta é, ele está sendo útil ou inútil? Útil. Tem gente que pensa assim, eu só vou ser útil na casa do Senhor quando eu fizer 300 cursos. Quando eu fizer um curso de teologia, ou quando eu fizer pós, quando eu fizer mestrado, quando eu fizer doutorado. Aí a pessoa passa o tempo todinho fazendo curso e mais curso. Aí morre, não serviu um dia, né? Não serviu um dia. Aí eu pergunto, adiantou alguma coisa? Não. Diga amém, você está entendendo? Então, amados, preste bem atenção. Essa parábola é muito séria. Mas eu quero ainda trazer alguns pontos de forma bem simples nessa noite para a gente guardar em nosso coração. O que eu penso, o que eu pergunto para mim é, independente de curso, independente de cargo, independente de título, eu estou sendo útil? Ou um dia Jesus vai olhar para mim e vai dizer, você está sendo inútil, arranca, joga fora, não serve mais. É triste, mas é uma grande realidade. Eu me lembro quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, me falha a memória, ele diz que vai chegar no final dos tempos, nesse contexto aqui, no final dos tempos, chegará um grande grupo diante dele e vai dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres. Senhor, olha como a gente é maravilhoso. Senhor, Senhor, a gente expulsou até demônio. Pense numa turma boa. Eu não era, Elisa. Pense numa turma boa, fervorosa, aquela que profetizava, expulsava demônio, fazia milagres. Ou seja, eles pensavam que estavam trabalhando no reino. Mas o que é que eles vão ouvir do Senhor? Nunca vos conheci. E isso, irmãos, pesa e deve pesar em nosso coração. Não quer dizer que essas coisas sejam erradas, quer dizer que isso não é validade de que de fato Deus está conosco e que de fato eu estou trabalhando e fazendo algo no reino de Deus. Eu quero trazer 3 lições básicas desta parábola. Diga amém. A primeira lição é a seguinte, e você tem que pensar o seguinte, meu Deus, se eu estou sendo inútil, tem misericórdia de mim. Meu Deus, se eu estou sendo útil, me faz ser mais útil ainda. A primeira lição, irmãos, que eu vejo nessa parábola é que Deus, apesar de ser o dono da vinha, Deus, apesar de ser o dono daquela figueira, Deus, apesar de ter toda a autoridade de mandar rasgar, cortar, tocar fogo, tirar daquilo que não está produzindo, arrancar pelo talo, deixar só o toco, Deus tinha essa autoridade ou não tinha? É o dono da vinha. Deus tem autoridade para fazer o que Ele quer daquele que é seu. Deus é o dono da igreja, louvado seja Deus. Deus é o dono da sua vida, louvado seja Deus. Deus, apesar de ter essa autoridade, a primeira lição que eu vejo, irmãos, é que Deus ainda é um Deus paciente, gracioso e amoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso que estamos aqui, graças a Deus pela vida desse Deus maravilhoso. Que se Deus fosse nos esperar, irmãos, dar fruto direto, talvez Ele olhasse para a vida de alguns, a minha, a sua, Ele olhasse para mim e disse, meu Senhor não, que Ele é o Senhor, né? Meu eu. Ao invés de dizer meu Deus, Ele diria, meu eu. Tanto tempo que eu estou esperando esse camarada dar fruto, tanto tempo que eu estou esperando esse camarada produzir algo, e entra ano, sai ano, às vezes recebe cargo, às vezes recebe oportunidade, às vezes acha que está fazendo alguma coisa no reino, mas não está. Ele está fazendo algo para si mesmo, que é diferente de fazer algo para o reino. Ele está buscando glória para si, ele está apenas se utilizando da igreja para expressar, né, para expressar alguma coisa, para que a igreja possa idolatrá-lo. É diferente, irmãos, de ser usado por Deus e usar Deus para si próprio. É diferente.
Deus é paciente para conosco. É interessante que a parábola diz assim, preste bem atenção. A Bíblia diz, ele pacientemente esperou aquela figueira crescer, aquela figueira florescer, e esperou ela produzir fruto. Como eu disse, não quer dizer que aquela figueira tinha apenas 3 anos. Aquela figueira ali poderia ter vários anos naquele lugar, ocupando o terreno. E Deus, e o dono daquela figueira, foi o ano, disse, agora tem fruto. Chegou a data, chegou o momento, agora vai produzir fruto. Chegou lá, oh decepção, não tinha nada. Deixou passar um ano, foi no segundo ano, agora vai ter. Chegou lá, nada. Foi o terceiro ano, chegou lá, nada. Sabe que Deus não está assim também na vida de alguém aqui nessa noite? Será que Deus não espera fruto da sua vida, fruto de arrependimento, fruto de graça, fruto de amor, fruto de perdão, e você há tanto tempo tem endurecido o seu coração? A Bíblia diz, irmãos, que um coração amargurado é algo que entra, e se não tivermos cuidado, aquela raiz faz o quê? Brota. E brota, começa a crescer. E começa a crescer dentro de você, começa a crescer, a ponto de produzir frutos amargos para a sua vida. Tem muito crente assim. Tem crente que deixa a amargura encher o coração de tal forma que ele não tem mais força nem para perdoar aquilo que é tão fácil perdoar. Tem gente que deixa a raiz de amargura se crescer no coração, na alma, que toma conta de todo o seu ser. Daqui a pouco, a Bíblia diz que você não consegue mais arrancar. E isso é triste. Reflita nessa passagem. Há tanto tempo, talvez Deus espera que você perdoe, que você ame, que você libere perdão, que você converse, que você peça perdão, que você reconheça muitas vezes que você errou também, que você reconheça que você também é pecador, que você reconheça que você está ali plantado pela graça e misericórdia do dono da vinha, que o seu lugar não era para estar no meio da videira, era para você estar separado da videira, mas Deus é tão bom que nos bota no meio da videira, para a gente aproveitar também os frutos de outros que não tem nada a ver com a gente. Diga amém, você está entendendo? Deus é paciente. 3 anos, eu vou arrancar, não aguento mais, é agora, chegou, deu fruto, não, vamos cortar. Eu acho que nós não pensamos, né, como diz aqui na parábola. Aí chega aqui o agricultor, o viticultor, chega, Senhor, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais um ano, vamos dar mais um ano, esse camarada, eu acho que ele pode melhorar, eu acho que ele pode dar fruto, vamos dar mais um ano para ele. Aí o Senhor, que é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, diz, tá bom. Coloca aí, né, um estrumezinho, cava aí, tira aí, né, as ervas daninhas que estão na alma dele. Dá mais uma chance. Ele precisa. Ele não merece, mas ele precisa. No reino de Deus, irmãos, quem é que merece alguma coisa? Ninguém. Eu não mereço graça, mas Deus me dá, porque Ele é um ser de toda graça. Eu não mereço perdão, mas Deus me dá, porque Ele é um ser totalmente perdoador. Eu não mereço ser amado por Ele, irmãos, nem você, mas Ele nos ama com amor eterno e nos amará até o final dos tempos. É esse o evangelho que a gente crê. Talvez tenha gente assim, teimoso, rebelde, não se quebra, orgulhoso, cheio de si. Mas Deus disse, rapaz, eu vou dar só mais um ano. Eu vou dar mais uma chance para você, teimoso.
Eu vou dar mais uma chance para você se quebrantar, para você se ajoelhar, para você dizer que só o Senhor é Deus. Eu vou dar mais uma chance. E graças a Deus, irmãos, que Deus deixa por mais um tempo, para que o Espírito de Deus trabalhe na vida desse camarada, abra o entendimento, encha ele de graça, encha ele de amor, de perdão, de misericórdia, de tudo que o reino de Deus está aí, de tudo que Jesus ensinou. Aí vai plantando, vai ajudando, vai tirando os espinhos da alma, vai tirando as ervas daninhas do ser, coloca um instrumentozinho da palavra, né? Um fertilizante, para ver se começa a frutificar. Primeira lição é essa: Deus é paciente. Diga amém. A segunda lição é a seguinte: há sempre uma oportunidade para a renovação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que está assim, sem folha, sem fruto, só o bagaço. Tem ou não tem? Só o bagaço. Você olha assim, está seco. Seco. Não tem graça, não se alegra, não tem vontade de vir para a igreja. Se alegra mais com a série da Netflix do que com o culto da casa do Senhor. Tem muita gente seca no reino de Deus. Tem muita gente seca dizendo que é filho de Deus. Tem muita gente seca que não conhece mais a palavra. Não tem sede da palavra. Não tem sede de orar. Não tem sede de buscar. E a vida vai secando a cada dia. Tem gente que está só o toco. Está só o toco. Está só o pito, como a gente costuma dizer. Isso é verdade ou não? Não vou perguntar quem está assim. Mas é verdade ou não, irmãos? O senhor está só o toco. Mas louvado seja Deus, que se você deixar que o Espírito de Deus encha, né, os seus lados, lhe regue, lhe cuide, renove a sua vida, renove a sua esperança, renove a sua fé, você vai produzir flores, frutos ainda para a glória do nome do nosso Deus. Todos nós passamos, irmãos, por deserto nessa vida. Sim ou não? Todos nós passamos por desertos. Tem deserto na nossa vida que a gente olha assim, meu Deus do céu, vou morrer. Meu Deus do céu, nem uma gota de graça cai na minha cabeça. Tem deserto que você não tem nem coragem nem de orar. Você começa a orar, parece que o céu é de bronze. Não desce uma lágrima, parece que, né, seca tudo. Senhor, eu quero chorar. Não consegue chorar. Entendeu? É assim ou não é? Ah, Senhor, faz tanto tempo que eu chorei, Senhor, na tua presença, me faz chorar. Aí não consegue, está seco. Secou até as lágrimas. Ou tem gente que é o contrário. Tem gente que chora por qualquer coisa. Eu conheço pessoas assim, chora por qualquer coisa. Tem gente que vai num velório, não quer saber quem é ele, mas ele vai porque ele gosta de chorar. Entendeu? Quem morreu? Não sei, mas eu estou aqui, vou chorar, aproveitar. Ninguém vai ficar olhando eu chorando. Ninguém vai reclamar porque eu estou chorando. Quando a pessoa olha, mas rapaz, deve ser parente do morto. Né? O camarada chora. Não, está só aproveitando, chorando. Eu me lembro uma frase que, não me lembro se é de Charles Chaplin, parece que é, ou de Shakespeare, não lembro. Mas que dizia assim: eu gosto de andar na chuva, porque quando eu choro, ninguém percebe. Irmãos, seja sincero. Tem momento da sua vida que você está assim ou não? Tem momento que você vai para o chuveiro, toma banho, você chora, porque você está, o chuveiro, né, a água se junta com as suas lágrimas, e só você e Deus conhece a dor que está no seu coração. Securas da alma. Mas preste bem atenção, irmãos, sempre vai ter a esperança de um Deus que renova nossas folhas, que renova nossa alma e que nos dá alegria de frutificar para a glória do teu santo nome. Tem um momento de sequidão, mas também tem um momento de orvalho, tem um momento de chuva, tem um momento de alegria, e a gente nunca deve perder a esperança, porque Deus é um Deus de renovação. Portanto, em momentos de desânimo, tenha paciência. Tenha paciência. Há sempre algo a ser feito. Há sempre uma chuva que virá.
Eu vi um vídeo essa semana na internet que mostrava uma árvore passando as estações. E é muito interessante. Uma árvore passando as estações. De repente, na seca, está aquela árvore, não tem folha, não tem nada. De repente vai passando as estações, outono, chega o inverno, né? O verão, aquela árvore, a mesma árvore, de repente está florida, bonita, como os ipês amarelos que a gente vê por aí. Eu acho lindo, está bonita. Então quem olha para a árvore num período de seca, diz assim, aí não tem mais vida. Mas quando chega a chuva, quando renova o tempo, quando muda as estações, ela floresce e fica bela e fica bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer aqui nessa noite? Tenha paciência. Talvez você esteja vivendo apenas o deserto. Talvez você esteja vivendo nesse momento apenas, né, a seca. Mas eu creio no Deus, irmãos, que é o Deus que muda as estações. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, para a gente encerrar, diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu quero encerrar. Glória a Deus. Terceira e última lição. O desânimo pode ser um convite também para que a gente possa confiar num agricultor que tem tomado conta de cada um de nós. É preciso ter essa consciência para fazer mudança. Tem uma frase que eu gosto bastante do meu herege favorito, que é Rubem Alves. Ele dizia assim: a alma só experimentará o belo se ela passar por várias metamorfoses. E isso é a grande verdade. Eu me lembro de um texto, de um exemplo de Elias. Chegou um momento, irmãos, na vida de Elias, que Elias estava abatido, angustiado, triste, sem esperança, sem força. E a Bíblia diz que Elias se enfiou dentro de uma caverna. Diz: acabou, não tem mais jeito, Deus esqueceu de mim, estou só. Não é a mesma lamúria, muitas vezes, da nossa alma, quando a gente está no deserto ou não? É a mesma coisa, irmãos. Deus me abandonou. Cadê Deus que não vê o meu problema? Cadê? Eu estou só, ninguém me quer, ninguém me ama, né? Ninguém gosta de mim. É aquela lamúria. É o que a gente costuma dizer, que eu já, vez por outro, eu cito aqui também, né? Aquele lamento daquele desenho, né, antigo, daquela hiena, né? Que muitos ainda lembram disso, que era no tempo de vocês, não vem dizer que não é, né? Quer dizer, é aquela lamúria que sempre diz: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou fraco, estou aqui sozinho. Ah, ó vida, ó azar. Tem muito crente assim. Tem ou não tem? Parece que a pessoa não passa né? Parece que está vivendo sempre né, na seca. Janeiro, como é que está, irmão? Oh, vida, oh, azar. Estou na prova. A ideia é, estou na prova. Você pergunta em abril, como é que está, irmão? Melhorou? Agora piorou. Esse desenho aqui, eu sei que muita gente lembra dele. Não lembra, Zé Carlos? Lembra não, né? Ó vida, ó azar, meu querido. Aí você chega, janeiro, dezembro, eita, dezembro, Jesus nasceu, cantata. Como é que tá, irmão? Ah, pastor, tô doido que termina um ano, para ver se no ano que vem melhora, para ver se renova. Meus irmãos, Deus é bom o tempo todo, e em todo o tempo Deus é bom. Posso estar passando o que for. Elias estava nessa situação, deprimido numa caverna. Aí de repente Deus fala a ele. E eu acho interessante essa passagem, irmãos, porque quando Deus vai falar para Elias, né, passa todo tipo de coisa, né? Passa fogo, tempestade, furacão, barulho, zoada. Aí Deus está aí, tá não, né? O eco. Aí de repente vinha aquele vento suave, aquele vento calmo, e aí Deus se apresenta. Que faz aqui, Elias?
Elias, não acabou. Eu ainda tenho um plano para a tua vida. Se levanta, eu tenho um plano na tua vida. Essa depressão, essa angústia, essa tristeza vai passar. Tu ainda tem muito o que fazer ainda para a glória do nome do Senhor. Amém? Tem esperança, irmãos. E por fim, diz o texto sagrado. Não vou mais falar. Uma outra questão. Confie, irmão, no processo. Não se adiante, nem se atrase. Mas cuidado com o corte. Deus é bom, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus espera fruto da sua e da minha vida. Mas olha o que diz o verso 9. E eu encerro aqui. Se vier a dar fruto, sossegue. Não é? Se vier a dar fruto, fique tranquilo. Você vai ficar no mesmo lugar. Deus não vai te arrancar, não. Você vai produzir. Não importa se é um fruto, se é 10, se é 20. Dê fruto no reino de Deus. Você não é inútil na casa do Pai. Como tem um hino maravilhoso que fala sobre isso. Você não é inútil na casa do Pai. Não seja inútil na casa do Pai. Porque a recompensa vem dele. Não vem do pastor, nem de presbítero, nem de ninguém. A recompensa vem dele. Mas cuidado. Deus é bom, longano, paciente. Mas ele tem um prazo. Eu não sei qual o prazo que Deus tem dado na sua vida. Aqui ele deu um ano. Tem gente que um ano tem demorado meses. Tem gente que um ano tem demorado anos. Eu não sei o prazo. Mas um dia o prazo se encerra. O prazo se acaba. No final das contas, ou você vai ser cortado, ou você tem que produzir fruto. Presta atenção. Digo e repito. Você tem que produzir fruto. Não esqueça, não estou falando de cargo. Você tem que produzir fruto. Está claro isso? Produza frutos. Para que quando as pessoas chegarem perto de você, você tenha fruto da graça, do amor, da misericórdia, do perdão e principalmente do arrependimento. Porque Jesus está voltando. Curva sua cabeça e vamos orar nesse instante. Já quero convidar o Mimoco para a gente encerrar também. Pai, damos-te graça, ó Deus, nessa noite, por tudo quanto ouvimos, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a minha vida, Tu conheces, ó Deus, a vida de todos nós que estamos aqui nessa noite. Perdoa nossas falhas, dá-nos, ó Deus, força, graça, para que a gente possa produzir fruto, ó Deus, não apenas na igreja, mas também na igreja. Que possamos produzir frutos, ó Deus, sim, principalmente de amor, de acolhimento, de perdão, de misericórdia para com o outro, sabendo, ó Deus, que todos nós somos miseráveis pecadores e que dependemos da Tua graça a cada dia. Mas que a gente possa produzir fruto onde estivermos, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, que eles cheguem, ó Deus, em nós, com desejo de ser alimentado e que tenhamos alimento para dar a tantas almas famintas que muitas vezes passa pela nossa existência. Perdoa as nossas falhas, Senhor. E nos dá, Senhor, frutos dignos de arrependimento, como o Senhor diz aqui nessa parábola. Ajuda-nos, perdoa-nos e guia-nos segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Nos dá essa consciência de que se o Senhor não revolver a terra, se o Senhor não colocar o estrume, se o Senhor não colocar o cuidado, a gente não cresce por si mesmo, a gente não produz por nós mesmos, a gente depende totalmente da graça de Deus em nossas vidas. É assim que nós te rogamos, com corações gratos nessa noite. Quem crê, diga.